Sim, antes de mais queria dizer que nós tivemos aqui já um encontro, digamos, para já sintético com alguns investigadores que representam a comunidade científica nacional, enfim, de uma certa maneira, e portanto eu talvez desse aqui a palavra à Sra. Professora Margarida Amaral para apresentar este caderno, digamos, não é reivindicativo, mas é a apresentação das preocupações, dos pedidos que estão a fazer todos os partidos políticos, não apenas ao PSD. E que aproveitaram a nossa visita à Fundação Champalimau, que está ligada, neste caso, à ciência, mas também à saúde, mas também muito à ciência e à investigação, e sobre a qual eu falarei já a seguir, mas dava-lhe a palavra apenas para ela apresentar, no fundo, estes 4 ou 5 pontos, digamos, fundamentais desta pretensão da comunidade científica nacional, e depois responderia a isso e passaríamos a seguir. Muito obrigada por esta oportunidade. Nós estamos aqui em nome de um enorme número de cientistas portugueses, são os subscritores do Manifesto para a Ciência 2018, e aquilo que nós pedimos é algum respeito pela comunidade científica, no sentido de termos estabilidade para assegurar que não se desmoronem os alicerces da ciência em Portugal. Portanto, gostaríamos de ver mais estabilidade, menos burocracia, carreiras científicas para os nossos investigadores, porque sem isso não é só a ciência que está em causa, claro que é a principal prejudicada, mas sim toda a economia. Não é possível fazer o arranque da economia neste país sem uma forte componente da investigação científica em Portugal, que já deu muitas provas, de facto, de ter competitividade a nível nacional. Bom, eu queria dizer que nós recebemos este documento da comunidade científica, muito, digamos, oportunamente, ele coincidiu com a nossa visita à Fundação Champalimau. Naturalmente que nós vamos considerar aqui os vários pedidos que são feitos e especialmente os 5 pontos fundamentais que os investigadores em geral em Portugal pretendem ver analisados, avaliados e eventualmente apoiados pelos partidos. E, portanto, nós vamos incorporar isso. Isto dito, eu naturalmente dizia que nós viemos aqui essencialmente à Fundação Champalimau fazer uma visita, muito orientada, por um lado, para dar este sinal que está no nosso manifesto e no nosso programa eleitoral, que é o papel da ciência e da inovação no contexto da Europa e do desenvolvimento da Europa, e, portanto, como uma alavanca fundamental, uma prioridade fundamental, muito favorável ao reforço dos fundos para a investigação e até à recolha de fundos noutros programas que estão fora do quadro da investigação, mas que podem ser aproveitados também para fazer, digamos, progredir a ciência e a investigação, mas ao mesmo tempo também tivemos a oportunidade de reunir com a Presidente da Fundação, Leonor Beleza, e essencialmente para apresentar também o nosso Programa Europeu de Luta contra o Cancro. Como sabem, é um grande programa que o PPE e o PSD desenharam, enfim, que significa um investimento maciço na luta contra o cancro, cujo principal objetivo é fazer a ligação entre a investigação fundamental e aquilo que nós chamaríamos o tratamento clínico e, portanto, no fundo é fomentar muito também a investigação clínica. A Fundação Champalimau não foi escolhida por acaso por nós, porque ela é, no panorama nacional, um exemplo justamente da tentativa de aplicação do conhecimento básico, da investigação básica ao tratamento clínico de doenças, e, portanto, é talvez aquela instituição portuguesa onde esteja mais praticada essa proximidade entre a investigação e a clínica e, portanto, foi muito essa a mensagem que nós queremos dar. Nós temos condições para, na próxima década, reduzirmos a mortalidade do cancro em grande medida, para metade daquilo que é hoje. É uma possibilidade efetiva se nós formos capazes de quebrar esse divórcio, se quisermos, esse fosso que existe hoje em dia entre o avanço da investigação, que já é muito grande, e o tratamento clínico. E aqui recebemos muita informação e até alguma, digamos, incentivo por parte da Fundação Champalimau, que está realmente nesta frente de batalha de conseguir que, por um lado, os clínicos passem a ter algum tempo dedicado à investigação e que os investigadores passem a dar atenção também, digamos, às dimensões práticas de aplicação daquelas que são as suas descobertas fundamentais.
E, portanto, a criação desta conexão entre estes dois lados, digamos, do conhecimento, porque é do conhecimento que se trata num caso e no outro, evidentemente que podem significar para as pessoas um grande progresso, mas também, curiosamente, muito em linha com uma coisa que foi apresentada por este grupo de cientistas nacionais, que é mesmo para a questão económica, quer dizer, um investimento fortíssimo na luta contra o cancro, com características que são totalmente novas do ponto de vista do número de recursos e da aposta que é feita, tem efeitos colaterais, multiplicadores enormes, não apenas noutras áreas da saúde, mas em toda a ciência, até em aplicações científicas para o dia-a-dia. Quer dizer, o investimento em ciência muitas vezes tem um foco, que é o objetivo, obviamente, pretendido, o resultado científico pretendido, neste caso é na luta contra os vários cancros que existem, com certeza, mas depois daí resulta imenso conhecimento que é aproveitável para outras dimensões da nossa vida. Umas da saúde, de outras doenças, mas outras até totalmente fora disso. Portanto, é um pouco, eu costumo dar o exemplo do programa espacial, não é? Quando se está a desenvolver um programa espacial, não é apenas para ir à Lua ou para ir a Marte. Quer dizer, a quantidade de coisas que se aprendem e que resultam para o dia-a-dia dos cidadãos com uma grande vantagem é absolutamente colossal e, portanto, há aqui um efeito multiplicador muito grande. Portanto, nós viemos aqui, essencialmente, debater este tema, apresentar este tema, depois fizemos uma visita também à Fundação, nomeadamente às suas áreas mais clínicas, por um lado aos laboratórios para meio de investigação e depois à área mais clínica. Isso também explica que a visita, porque tem obviamente uma dimensão, aqui funciona um hospital, não é, para todos os efeitos, e portanto obviamente havia aqui também uma dimensão de privacidade, o que implica que a visita não fosse acompanhada pela comunicação social, mas foi muito importante. Essa privacidade está ligada também ao facto de não vermos aqui Leonor Beleza e não termos essa imagem dela consigo? Não, repare, o que acontece, a Leonor Beleza está aqui na qualidade de Presidente da Fundação Champalimau. Até temos fotos com ela, se é isso que quer, mas, quer dizer, na qualidade de Presidente da Fundação Champalimau, ela não deve ser associada a nenhuma candidatura partidária, mas toda a gente conhece qual é a sua filiação. Se tiver alguma dúvida pode perguntar, mas eu tenho a certeza qual é a resposta. Ao virem aqui é só pelas características que apontou da Fundação Champalimau ou existe na proposta prevista alguma parceria com a própria Fundação? Não, essencialmente tem muito a ver, não existe na proposta nenhuma parceria com a Fundação, há envolvimento, curiosamente, no plano que foi apresentado, houve envolvimento de cientistas portugueses, curiosamente, mas que trabalham fora em instituições estrangeiras, neste caso, nomeadamente na Universidade de Cambridge, que foi responsável pelo chamado Master Plan, que é o plano global, digamos, que no fundo articula as várias dimensões. Como é que se pode implementar, pôr na prática, um plano de luta contra o cancro que leva a esta fusão e, portanto, basicamente, esta é a escolha da Fundação, foi justamente porque ela faz essa ligação entre os dois planos. Portanto, basicamente foi essa a razão pela qual escolhemos. No último debate houve 3 candidatos que disseram que esta medida, ou melhor, que este plano já existe na Europa. Qual é a diferença? Não, desculpa, como eu expliquei aos candidatos, e eles sabem muito bem, o que existe é uma linha de financiamento, mas quer dizer, uma linha de financiamento também existe para o Alzheimer, não tem nada a ver com um plano para combate a uma doença. É apenas esperado alguns fundos para investigação em determinadas áreas, como há para 500 mil coisas, portanto não tem nenhuma diferenciação. O Primeiro-Ministro da noite de ontem diz que se entrou com acusações ao PSD numa campanha suja, negra, e referia-se, por exemplo, à situação das fake news e, por exemplo, também à questão de ontem ter ido de helicóptero visitar por cima as zonas atingidas pelos focos. Como é que tem a dizer a isso? Olha, eu faço uma recomendação, dou um conselho ao Dr. António Costa, que é, para se combater a abstenção, é preciso serenidade e elevação. E é só o que eu tenho a dizer a esses comentários que ele fez. Serenidade e elevação. A política não se faz de helicóptero, mas com os pés no terreno, os pés Ouça, quer dizer, o que eu digo é serenidade e elevação. Não vou estar... Esse debate é tão infantil, posto dessa maneira. Quantas vezes é que viu o Dr. António Costa de helicóptero? Olha que ele já andou muito mais vezes do que eu. Portanto, isso não tem... Vamos cá ver. Se alguém reduz o debate político a essa questão, isso é uma coisa infantil. Por isso é que eu digo, serenidade e elevação se quer combater a abstenção. Vou repetir, que é para ficar claro. Para combater a abstenção, serenidade e elevação. É o que eu peço a António Costa. Rangel, ontem o Dr. António Costa também dizia que esteja 10 anos ou 6 meses no Parlamento Europeu, o candidato do PS fará mais do que o Dr. Paulo Rangel já fez no Parlamento Europeu. Em relação a isso, quer comentar ou pede serenidade também? Peço serenidade e peço elevação. Há uma coisa que eu digo, o candidato do PS como ministro deixou tudo por fazer.
Nós sabemos que é assim na ferrovia, sabemos que é assim no aeroporto de Montijo, sabemos que é assim nos fundos europeus, sabemos que é assim na execução dos fundos europeus. Portanto, enfim, o exemplo que ele deu, no caso dele, fala por si. Portanto, também não preciso dizer mais do que isso. Mas interpreta já como uma abertura de uma porta para Pedro Marques não ficar como eurodeputado e esse caminho de comissário europeu de que tanto tem falado na sua campanha? O que eu digo é que a ambiguidade continua por... há aqui um duplo... Se quiser, há uma duplicidade, uma ambiguidade. Não é claro se quer ou não quer ser deputado europeu. E isso é uma coisa que eu acho que os cidadãos, que são eleitores, têm direito a esse esclarecimento. E a verdade é que, se reparar nas respostas, elas são sempre ambíguas, nunca são claras.